Companheiros, bem-vindos a 2024 e bem-vindos ao canal. E como todos já se aperceberam, estamos aqui perante uma Kymco AK550, uma máquina premium. E mais uma vez temos o apoio da Speedmaster e também da CMS Helmets. Vou pôr o capacete de lado para verem melhor a máquina. Contamos com motor bicilíndrico 550 cm3, 50.9, ou seja, 51 cavalos às 7500 RPM. Em termos de binário temos 51,7 Nm às 5750 RPM. A refrigeração é líquida. Na suspensão dianteira contamos com uma forqueta telescópica invertida. E na suspensão traseira um monoamortecedor. A travagem está a cargo da Brembo e temos duplo disco à frente. E atrás temos single disc. À frente temos um pneu 120/70 com roda 15. Atrás também temos roda 15 e temos um 160/60. Temos descanso lateral e descanso central. Para abrir o depósito, basta carregarmos aqui e temos um depósito com 15 litros. Para abrir o banco, carregamos aqui e aqui temos uma bagageira com capacidade para um capacete integral. Como iremos ter a rubrica do Tudo o que precisas de saber, onde se vai explicar tudo, não vos vamos fazer perder mais tempo e vamos já para test ride. Ora, vamos lá ao test ride, companheiros. Estamos aqui na pista de ensaios. Magnífico aquele panorama ali em Belém, não é? Portanto, já viram? Carreguei aqui, isto é keyless. Corte de corrente, exato. Aqui com a manete pressionada, dão ao start. Uma coisa que eu não referi, aqui tem um porta-luvas que não tranca, portanto, quando trancas a moto, mas tem uma tomada USB, ok? Esqueci-me de referir isto. Deste lado não tem nada. Eu sei que há modelos da AK550 que têm dois porta-luvas. Desconheço o porquê desta só ter um, mas chega perfeitamente. Aqui um carrito parado, a ver se a gente se não há aqui asneira. A senhora parou para falar ao telefone. Podia ter encostado um bocadinho mais. Ora, vamos lá então testar isto. Isto é uma máquina com 239 kg, tal como referi lá atrás. Portanto, isto agarra-se muito bem à estrada, muito bem mesmo. Fechar aqui a viseira por causa do vento. O som já está mais abafado, mas é melhor, é preferível do que não se ouvir nada por causa do vento. Isto curva muito bem mesmo, muito bem. A máquina tende logo a deitar-se, mas com uma segurança incrível, incrível. Já fiz aqui uns quilómetros jeitosos nesta máquina. Digamos que é um bocadinho viciante, porque tudo bem, e tal, é uma scooter 550. Companheiros, não tenham dúvida nenhuma que isto é uma moto disfarçada de scooter, porque a performance disto é igual a uma moto. Começas logo por ver suspensão telescópica invertida, frontal, típico de uma moto, super comum, super bem equipada. Vamos já começar aqui a testar um bocadinho do acelerador, dar aqui um gás. Olha para este a sair. Ela! Isto é brutalíssimo. Muito bom, muito bom. Isto tem dois modos de potência, companheiros. Estão a ver aqui estas luzes laranjas de um lado e do outro. Este é um dos modos de potência. Agora, se carregar aqui, é este botão aqui da frente, se carregar não consigo mudar, mas como vamos parar aqui no semáforo, vou-vos mostrar a mudança para vocês se aperceberem. Portanto, vamos parar. Isto só parado é que dá para mudar. Se eu carregar agora aqui, azul, ok? Isto acabou por cortar 20% da potência da moto. Portanto, fiquei com uma performance 20% abaixo. Mas digo-vos uma coisa, eu já experimentei andar nos dois modos. Notas mesmo no acelerador. Mas mesmo esta azul
Tenho que abrir aqui um bocadinho a viseira, já começa a embaciar. Isto, o ar quente aqui dentro com o ar frio aí fora, já se sabe. Sem pinlock é o que é. Isto, os 20% a menos, estava eu a dizer, mesmo assim tem uma cacetada, tem um disparo, brutalíssimo mesmo. Como já viram, temos aqui 3 mostradores, não é? Este do meio dá para, portanto isto tem conectividade, dá para ligares o smartphone, inclusive acho que dá para pôres o teu logo, se fores um motovlogger, o teu logo de canal, ou se tiveres alguma coisa no Instagram ou não sei o que uses um logo dedicado, podes pôr aqui o teu logo. Deste lado basicamente serve a gasolina, a temperatura do motor. Se calhar vocês não veem bem, porque eu tenho a impressão que este display é daqueles que tende com a câmera a cintilar. Ele aqui está super fixo, eu vejo muito bem, mas acho que com a câmera tende a cintilar. Deve ser da frequência de oscilação disto que faz com que as câmaras oscilem. Mas pronto, aqui no meio é a tal parte que podes ir mudando. Olha aqui dá as horas, está ali o semáforo, ali é para a conectividade. Aqui tens um modo simples de veres o conta quilómetros, e aqui um em que vês o conta quilómetros de duas formas. Vês ali no meio a velocidade e com as horas e não sei o quê, e depois também vês a velocidade aqui de lado, aqui à volta. Esta parte é a parte mais completa, em que vês a pressão dos pneus, tanto à frente como atrás, individualmente. Depois tens o odómetro, as trips, aqui é o conta-rotações, exato. Depois tens os indicadores de luzes, de quando levas... os punhos aquecidos vão aparecer deste lado. É uma coisa que me estava a esquecer de ligar, é os punhos aquecidos, que é um botão aqui de baixo, vocês agora não conseguem ver, mas se eu ficar a pressionar, já estão ali os punhos aquecidos, e tem 3 níveis, neste momento está no nível 3, e vou deixar estar no 3, que eu já experimentei em todos. E o 3 para esta altura, que está muito frio, é super agradável. Ficas aqui com as mãozinhas quentinhas, muito quentinhas. Como já sabem, vamos testar aí mais à frente o poder de aceleração. Vamos tentar testar aqui no azul e no laranja, para ver a diferença. Vamos testar também a travagem. Não fazemos isso já aqui porque está aqui muitos carros e a gente não quer pôr as pessoas em risco, como é óbvio. Estava eu a dizer, portanto, neste lado tens aqui uma série de indicações. Tudo isto vai ser explicado na rubrica do Tudo o que Precisas de Saber, que será com o Rui ou com alguém da Speedmaster. Muito obrigado, Speedmaster, vocês têm sido fantásticos. Isto é uma moto que se safa muito bem no trânsito, é verdade, já me estava a esquecer de vos dizer isto. Eu já fui com ela ontem para Lisboa, para o meio de Lisboa, e de facto nem parece que tens aqui uma 500 debaixo do rabo, porque isto começa a andar e fica super maleável, percebes? Ou seja, é uma moto que acaba por ser maneirinha, não o sendo. 238 kg, não é? 238 kg que não os sentes. Só sentes se tiveres que fazer alguma manobra com ela parada e fora da moto, porque em cima da moto deixas de sentir este peso. Vamos passar aqui por este empedrado, que dá sempre para ver as suspensões, embora seja um empedrado bastante lisinho. Companheiros, posso-vos dizer que nem se sente que estás em empedrado. Se calhar notas alguma coisa na voz, não é? Aquela tremideira normal, mas no rabo não sinto nada. Por falar em rabo, o conforto é incrível, portanto, a suspensão filtra muito bem, e o banco, como é largo,
pá, ficas aqui muito bem sentado, muito bem sentado. Há que referir que o banco não é muito fofinho, não é daqueles sofás que tu te sentas e plof, não, é um banco mais firme, mas que, digo-vos, não noto desconforto absolutamente nenhum. Também só fiz aqui aquelas voltas citadinas, não fiz uma grande viagem. Se calhar numa grande viagem, ao fim de alguns quilómetros, és capaz de sentir um rabiosco, mas não tenho a certeza, não posso afirmá-lo, porque de facto não fiz essa viagem longa, não é? Para aqui para os trajetos citadinos, pá, cumpre perfeitamente. Estou convencido que isto com um pendura, pá, vocês vão perfeitamente à vontade. Força tem mais que suficiente, ou seja, tanto em baixas com cerca de 52 Nm para vocês poderem rolar punho e ela sair, como quando vão em altas os 51 cavalos que têm na motinha, portanto têm potência aí mais que suficiente para ela sair em altas, ok? Aqui temos a manete de travão da frente regulável, completamente regulável. Este botão aqui, espera aí que vai abrir o semáforo, já vos digo, portanto, se este estiver para este lado, ok? Se este botão serve para selecionar ou estares a navegar nos menus deste mostrador ou naquele. Neste caso, como está para este lado, se eu for mudando aqui, vou mudando tudo o que está aqui no display deste lado. Se eu mudar para aqui e começo a rodar, estão a ver que já estou a mexer no mostrador do meio. Aqui temos o corte de corrente, não é? Mais, portanto, este já vos disse, selecionar mostradores ou deste lado ou deste lado. Aqui o start, este lá está, é para navegar nos menus, para entrar nos menus, e aqui vais mudando para o que queres, não é? Trip 1, trip 2, sendo que as trips e o odómetro também podes mudar aqui, ok? Até podemos já passar para este lado, como já vos expliquei quando estava parado. Gasolina, este é para abrires a bagageira aqui debaixo do banco, este lá está, é para mudares ali os trips imediatamente, e aqui é para trancares a direção, ou seja, estacionas a moto, rodas o guiador, carregas aqui e tranca a direção. Aqui a meio, portanto isto é keyless, não é? Aqui a meio, no fundo, é para ligares a ignição da moto. Vamos a este lado também, sendo que estava a ver se abria o semáforo ou não. Vai abrir, exatamente, já explicamos este lado. Portanto, aqui tens máximos, médios, deixa-me passar este semáforo. Para baixo fazes o passe, é assim, clicas assim. Aqui é o Cruise Control, portanto ativas o Cruise Control e selecionas a velocidade a que queres andar. Piscas, pisca direita, desfaz ao centro, pisca esquerda, desfaz ao centro. Sendo que os piscas, não sei se conseguem ouvir, tem aquele sinal sonoro típico dos carros do tec, 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 o que dá uma grande ajuda, porque a gente às vezes, todos nós nos esquecemos do pisca ligado, não é? E com um aviso sonoro, sempre há aqui um extra que nos relembra que temos o pisca ligado. Não desfaz sozinho, isso já estive a testar também e pensei logo, como isto faz este barulho, se calhar desfaz sozinho, mas não desfaz sozinho, tens que ir lá com a mão desfazer. Aqui tens a buzina, aqui atrás, portanto tens nesta parte de baixo os punhos aquecidos, ok? Aqui é para mudar os modos de potência, que neste momento não dá para vocês verem, não dá para eu mudar, porque não está parada, tal como viram lá atrás, tive que parar a moto para poder mudar os modos de potência. Deixa-me só mudar aqui este mostrador aqui do meio, para uma coisa mais engraçada. Sim, eu gosto mais assim é giro, diz ali, tem o símbolo da Kinko. Kinko que, como a maioria de vocês já sabe, sobretudo aqueles mais atentos,
já têm mais de 50 anos de experiência. Ainda não tinha acabado de escrever. Aqui sobem e descem o vidro, ou o para-brisas, que é como é o nome mais indicado, não é? O para-brisas, proteção aerodinâmica. Uma curiosidade nesta proteção aerodinâmica: eu normalmente o que noto quando subo até ao nível mais elevado da proteção aerodinâmica, como isto fica aqui à minha altura dos olhos, tendo a ter dificuldade em me ajeitar com isto, sobretudo em cidade, que tenho que manobrar bastante. Este, não sei se devido à borda ser assim, não sei porquê, não faço ideia, mas não me chateia à vista, não me chateia mesmo. Portanto, descendo, claro que fico com a visibilidade completamente desobstruída, é diferente a gente não ter nada à frente, é a mesma coisa que estar de óculos ou sem óculos, mais ou menos isso, mas vou levá-lo agora subido, porque ainda por cima vamos dar umas aceleradelas, epá, e convém, porque começa a levar com o vento e vocês não ouvem absolutamente nada. Uma coisa que eu não vos tinha dito ainda: os espelhos, epá, tem uma visibilidade fantástica, fantástica. O facto de serem lá mais para a frente, eu acho que ainda se vê melhor precisamente pelo avanço destas hastes, não é? E estas hastes ainda por cima permitem-me agarrar aqui a Insta360 X3, a este suporte magnífico que a Leica Pro me enviou, epá, que dá esta perspectiva diferente da moto, não é? E fica ali tão bem agarradinho. Eu quando vi a moto, sei, para onde é que eu vou prender isto? De repente olhei para as hastes do espelho, está ali o sítio ideal. Ora então, companheiros, está aí na altura de testarmos a travagem e a aceleração. Já estamos aqui num cenário mais de montanha, não é? Olha aquela paisagem lá embaixo, Prainha do Guincho, brutal. Epá, realmente esta máquina a curvar, eu tinha que vir fazer aqui estas curvitas, porque isto, epá, é fantástico a curvar, fantástico mesmo. Olha ela a deitar-se, epá, é com uma precisão que faz estas curvas. Só tenho pena de levar aqui o carro à frente, porque senão fazia isto mesmo a dar-lhe. Vamos primeiro começar com a travagem, depois a aceleração. Agora vamos aqui nos 59, 60, vamos ao travão da frente. Epá, isto é instantâneo, instantâneo. Isto é Brembo, companheiros. Brembo é Brembo. Não há nada a dizer. É só material premium. Ora, vamos testar aqui a travagem de trás. Aí está ela. Poxa, uma eficácia. Isto tem, eles chamam isto o AIBS, que é um ABS com sistema inteligente. O I é de inteligente, não é? Pá, é impecável, impecável mesmo. Olha para isto a curvar. Vamos experimentar então, dar-lhe um gás, uma aceleradela a fundo. Portanto, aqui no modo azul, que é o modo mais light, e depois experimentamos no modo laranja. Ora, vamos então, modo azul, bora dar-lhe. Epá, isto sai de uma maneira incrível, incrível. E isto é o modo azul, companheiros, modo azul. Vamos só parar aí à frente para mudar isto para o modo laranja. Como já se aperceberam, a moto tem de estar parada para se mudar o modo de potência. Era bom que desse para mudar o modo de potência enquanto vamos a andar. É uma sugestão que eu dou, tal como outros modelos de outras marcas já o fazem. Pá, não devia de ter que se parar a moto para mudar o mapa de potência, ok? Ora, cor de laranja, e vamos lá a isto. Vamos lá experimentar.
Epá, fogo, que é isto, meu? Fogo, vai lá, vai, meu. Isto ainda por cima com uma curva logo aqui, eu não resisto e vou-lhe dar mais uma. Eish, que é isto, meu? Pô, vai lá, vai. Isto não é uma scooter, companheiros. Isto não pode ser uma scooter. Isto é uma moto disfarçada de scooter. Não há hipótese, não há hipótese. Isto realmente é outra categoria. É talvez a melhor scooter, talvez não, é com certeza a melhor scooter em que eu já andei em toda a minha vida. Isto só é comparável com uma T-Max. Não vou comparar, não por uma questão de estar a ser politicamente correto, ou seja o que for, mas simplesmente porque nunca testei uma T-Max, para pena minha. Gostava de ter experimentado. Não sei qual a diferença de uma para a outra, mas garanto-vos que esta é brutal. Duas palavras, brutal. Mesmo muito fixe, mesmo muito fixe. Isto é um segmento mesmo premium. Pá, desde o toque da qualidade do material até à performance da moto, pá, acho que vale cada cêntimo. A moto não é barata, mas acho que vale cada cêntimo. Uma coisa que ainda não vos tinha falado, creio eu, é a posição que levas os pés. Portanto, ou vais aqui com a perna em L, que vais perfeitamente encaixado, ou com os pés aqui à frente, que é a minha posição predileta de andar com uma scooter. Deixa-me só abrir aqui um bocadinho a visera. É a minha posição predileta para andar com uma scooter, é esta posição avançada. Isto numa viagem torna-se super confortável, poderes levar as pernas bem estendidas, ou então, mesmo durante a viagem, estás farto de andar lá à frente, vais com os pés aqui, qualquer das posições, o pé assenta, que é uma maravilha. É mesmo uma maravilha. Então vamos a considerações finais. Pontos contra. O que é que eu tenho a dizer contra? O que eu tenho a dizer é vamos aqui tentar, entre aspas, arranjar defeitos. Uma das coisas é aquilo que eu acabei de referir. Acho que deveria dar para tu mudares o mapa de potência. Deixa fechar agora aqui um bocadinho. Ok, fica mais abafado, mas pronto, tem que ser, que aqui nesta zona entra muito vento. Uma das coisas será aqui poderes mudar o modo de potência ou o mapa de potência em andamento. Não se perdia nada em que assim fosse, não é? Outra das coisas, porta-luvas. Este porta-luvas devia de trancar, quando trancas a direção, carregando aqui para trancar a direção, devia trancar o porta-luvas também. Queres deixar aqui um objeto qualquer, não podes. Eu acho que já tinha dito, aqui dentro há o USB, que outra das coisas que eu posso ter contra é não haver nenhuma saída para o cabo. Não vejo, se há, não vejo. Devia ter aqui um buraquinho que saísse e desse para tu teres aqui, imagina, um smartphone e ires a carregar ao mesmo tempo. O banco poderia ser mais fofinho, como vos digo, eu ainda não tive dificuldade absolutamente nenhuma. Se calhar em viagem, ao fim de uns quilómetros, vai-se sentir um bocadinho, não sei, são tudo suposições, porque não fiz essa tal viagem. Sendo que assentas muito bem o rabo e esta proteção lombar é ajustável ao tamanho de cada um, portanto dá para meteres na posição que te sentes mais confortável. Outro dos defeitos, que não é defeito, mas que é feitio, mas que vale cada cêntimo, é o preço, não é? É uma moto que, se puderem e se conseguirem chegar lá, é uma moto que eu aconselho. Se eu teria lá em casa, com certeza que esta é uma boa solução para quem tem que se movimentar na cidade e quem quer fazer uma viagem de vez em quando, com o máximo de conforto, e com, no fundo, toda a parte prática que tem uma scooter, que deem a volta por onde der. Não existe nada como o sentido prático de uma scooter para andares numa cidade.
uma moto excelente para um executivo ou para alguém que gosta de associar a parte prática à performance, porque tem alta performance. Todos os componentes aqui são de alta performance. Dito isto, falta só aquela parte mais importante do vídeo. Não te esqueças de ser feliz, porque isto é do caraço. E vou só aqui dar um gazito, só passar aqui este, porque eu não resisto a acabar o vídeo com esta moto em aceleração plena. Ainda por cima vamos aqui no mapa de potência cor de laranja. Vou passar por ele e até logo, companheiros! Siga para bingo! Que power, meu! Que power!